meu nome é Cimei, eu sou voluntária aqui no Lifestyle Center Serra do Cipó, uma instituição em Minas Gerais, próximo de Belo Horizonte. Eu sou esposa do Isaac, que é o coordenador do projeto, e eu vou contar para vocês hoje como foi que aconteceu esse chamado de Deus para a nossa família. Nós morávamos nos Estados Unidos, num centro de vida saudável, onde meu esposo trabalhava como missionário, e nós tínhamos uma vida muito confortável lá. A gente morava no campo, plantava, colhia, tivemos muitas mudanças na nossa vida familiar, aprendemos muito sobre o viver cristão e estávamos bem satisfeitos, até que o meu esposo começou a sentir um desejo muito grande de voltar para o Brasil. Ele sentia que lá ele recebia muito mais do que ele estava retribuindo, do que ele estava servindo. E ele começou então a vir ao Brasil para ajudar alguns projetos missionários nas férias. E eu ficava muito contente com isso, porque eu pensava, ele vai trabalhar fazer o trabalho que ele gostaria de fazer no Brasil por uns 15 dias e vai voltar para cá e vai ficar tranquilo, vai querer ficar mais tempo. Só que não aconteceu bem da maneira como eu planejei, porque toda vez que ele voltava do Brasil, ele voltava mais animado ainda, com a ideia de que a gente realmente deveria voltar para o Brasil, deveria trabalhar mais para o Senhor, que nós estávamos recebendo muito lá, mas nós estávamos retribuindo muito pouco e que a gente poderia ser muito mais útil aqui no Brasil. E o tempo foi passando e eu fui orando e pedindo a Deus, por favor, tirar essa ideia da cabeça do Isaac, de voltarmos para o Brasil, porque a vida que a gente tinha era muito tranquila. Só que isso acabou não acontecendo. Então, teve uma das vezes que ele veio para o Brasil ajudar num projeto missionário, um programa de desintoxicação. E acabou que essas pessoas que ele ajudou acabaram entrando em contato com a Cesiane Amaral e comentaram com ela, do Isaac, que estava com desejo de voltar para o Brasil e trabalhar para o Senhor aqui. Então a Cesiane Amaral entrou em contato com ele e o chamou para montar esse serviço aqui na Serra do Cipó. E ele planejou para vir conhecer numa das viagens missionárias, veio, conheceu e voltou para casa ainda muito mais empolgado do que antes. E ele falou assim, May, eu acho que esse é o chamado de Deus para nós irmos para a Serra do Cipó, em Minas Gerais. Eu falei, Isaac, não pode ser, a gente não pode sair daqui dessa maneira, abandonar nosso sítio. A gente tem 3.000 mudas de morango aqui, tem uma plantação de framboesas, de mirtilo, muitas uva, assim, a gente tem a nossa horta, aqui tem a escola das crianças, a educação delas, a gente não pode abandonar tudo isso e ir embora. Mas ele começou a orar e Deus deu a convicção de que realmente era para ele voltar. E eu fiquei muito abalada emocionalmente na época, porque eu orava muito para que Deus mostrasse para ele que esse não era um chamado de Deus para um pai de família com 3 crianças, que nosso primeiro ministério seria para com os nossos filhos. Mas quanto mais eu orava, mais Deus dava evidências para ele de que era para nós voltarmos. Até que chegou um ponto que eu já não tinha mais argumentos para falar que nós não deveríamos vir. E eu já tinha também chorado todas as lágrimas, não tinha mais lágrimas para derramar. E aí foi então que eu decidi mudar a minha oração. Então eu pedi para Deus, Senhor, se é da sua vontade que a gente vá para o Brasil, se esse realmente não é um chamado de homens, não é um chamado da Cesiane Amaral, mas é um chamado seu, então que o Senhor me mostre isso. Mas eu pedi para Deus me mostrar 10 vezes, porque eu pensei, se o Senhor me mostrar 1, 2 ou 3 vezes, eu posso estar enganada. Então eu pedi, Senhor, me mostra 10 vezes que esse é um chamado seu. E eu não contei para ninguém. Eu lembro que eu fiz esse pedido porque no dia do meu devocional, eu li Jeremias 33, verso 3, que diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu orei e pedi, falei, Senhor, me mostra essas coisas grandes e firmes que eu não sei, essas coisas que estão ocultas.
E logo no dia seguinte, Deus já começou a me responder, já me deu a primeira resposta. E como eu não tinha contado para ninguém, eu falei, eu vou esperar até essas 10 respostas e eu vou anotando cada uma. Se Deus me der as 10 respostas, é porque Ele realmente quer que a gente vá para o Brasil. Agora, se Ele não me der as 10, é porque eu estou certa, não é um chamado dEle. Então, eu comecei a anotar. Eu lembro que, logo em seguida, uma das coisas, aliás, que eu tinha pedido para o Isaac, eu falei, Isaac, não tem como a gente ir porque ela não tem casa, nós somos uma família, nós temos 3 filhos, como que a gente vai morar num local que não tem casa? E ele falou, não tem problema, a Cesiane arruma uma casa para nós. E ela começou a procurar casa, só que ela não achava. Todas as casas que tinham ao redor, o pessoal não queria alugar, eram casas de finais de semana. E ela foi e conversou novamente com um dos donos das casas lá, que ele já tinha dito não, e ela falou, Cesiane. Aliás, a Cesiane falou para ele, olha, eu sei que o senhor já falou que não quer alugar, mas eu estou ligando de novo, eu gostaria de pedir para o senhor que o senhor permitisse que eu orasse por 15 dias. E aí, se em 15 dias o senhor não quiser alugar a casa para a gente, não tem problema, eu entendo. E ele respondeu, olha, tudo bem, se você quiser orar, pode orar, mas você já sabe da minha resposta. E passou menos de uma semana ou uns 5 dias, e essa pessoa entrou em contato com a Cesiane de volta e falou, olha, a casa é de vocês, a casa está disponível, vocês vão poder alugar. E aí ele contou que a esposa dele teve um sonho, que ela via uma pessoa adventista que ela conhecia, uma amiga dela, uma colega de trabalho, cuidando de umas crianças. E os pais estavam na sala ao lado, numa reunião. E essas crianças cantavam muito bonito, parecia um coro angelical. E ela não conseguia entender o que as crianças cantavam, então ela foi se aproximando, porque ela queria ouvir as palavras da música. E quando ela chegou próximo, ela ouviu que a música falava, Jesus está voltando, ajude os adventistas. E ela se sentiu muito impressionada com esse sonho, porque ela, sendo católica, quando ela viu que Jesus estava voltando, ela achou que ela estava morrendo. Então, quando ela contou para o marido dela o sonho completo, e que falava ajude os adventistas, o marido lembrou da Cesiane que tinha ligado, pedindo para alugar a casa deles. Então ela falou, é isso mesmo, esse sonho é isso, Deus mandou esse sonho, porque Ele quer que a gente alugue a casa. Então Ele cedeu a casa. Então esse já foi uma das respostas que Deus me deu, que era para a gente ver que Ele providenciaria a casa, e Ele providenciou a casa para nós. E passou-se mais alguns dias, eu tinha ido levar as crianças na aula de natação, e quando a gente saiu da aula de natação em agosto, a gente viu um Papai Noel atravessando a rua. A gente achou estranho, né? Agosto, um Papai Noel atravessando a rua não é comum. A gente parou no estacionamento, entramos no mercado, o Papai Noel entrou no mercado junto com a gente, na nossa frente. A hora que eu fui pagar as compras, o Papai Noel estava na nossa frente. E eu fiquei prestando atenção, porque não é comum você ver um Papai Noel fora de época. A gente ficou olhando para ele e eu estava lembrando que naquela manhã, quando eu acordei, eu estava muito chorosa. Eu acordava de manhã, eu lembrava a Serra do Cipó, eu já chorava. E naquela manhã, quando eu estava chorando, meu marido falou assim, Ney, sabe por que você está tão chorosa? Porque você não quer sair da sua zona de conforto. E eu respondi para ele, uau, foi Deus que nos colocou nessa zona de conforto, então não é errado querer permanecer onde Deus nos colocou. Mas eu acabei ficando com aquela ideia na minha mente. Fiquei pensando, será que realmente não é errado permanecer na zona de conforto? E eu estava lá olhando o Papai Noel e pensando e pedindo para Deus me mostrar, Senhor, me mostra se realmente eu devo sair da zona de conforto. E quando eu estava olhando o Papai Noel, eu ouvi a conversa dele com a caixa. E ela perguntou para ele, por que você está vestido de Papai Noel? E ele falou, porque eu tinha uma aula para dar hoje na faculdade sobre a importância de sair da zona de conforto. E eu achei que vestido de Papai Noel chamaria mais atenção.
E aí ele virou para nós e ofereceu umas balinhas. Ele virou para mim, sorriu e falou, aceita umas balinhas? Eu falei, não. Pensei comigo, Papai Noel nem é de Deus, essa mensagem não é de Deus para mim, não pode ser a resposta que eu estava pedindo. Mas na minha mente, na mesma hora, veio aquela mensagem do Espírito Santo falando, eu usei até um jumento, por que eu não posso usar um Papai Noel? Então eu entendi que ali era mais uma resposta de Deus de que realmente eu deveria sair da zona de conforto, que a gente não faz muitas conquistas quando a gente está numa situação confortável. E eu vejo que essa situação minha não é uma situação rara, que muitas mulheres, nós principalmente mulheres, gostamos de ficar na zona de conforto, a gente aprecia isso, a gente se sente mais segura. Mas isso mata, isso destrói a criatividade, destrói as conquistas. Eu vi que eu estava realmente sabotando a vinda do meu marido para cá, porque eu não queria sair da zona de conforto. Eu lembrei então das grandes descobertas que nós temos no mundo hoje, das coisas que facilitam a nossa vida hoje. São coisas que foram criadas por pessoas que experimentaram o desconforto. Comecei a lembrar também daquela mulher que estava cansada de ter que parar o carro toda vez para tirar a neve do para-brisa, então ela inventou uma manivela dentro do carro para ela poder girar de dentro e limpar a neve do para-brisa. Eu pensei, foi uma pessoa que experimentou o desconforto. E eu vejo que muitas vezes nós, mulheres, por querermos ficar no conforto, a gente acaba sabotando a carreira dos nossos maridos, a gente acaba destruindo o entusiasmo dele, e o conforto que vem para ser uma ponte de união acaba destruindo muitos lares. E o tempo passou, Deus continuou me dando outras respostas, uma outra resposta que Ele me deu. E é interessante que as respostas que Ele me dava era bem diretas às minhas preocupações. Uma grande preocupação que eu tinha era que eu pensava, como a gente vai para o Brasil e trabalhar numa instituição adventista, mas que não pertence à igreja adventista, é apenas administrada por adventistas. Eu pensava, o Brasil não vê, a igreja acaba pode não nos aceitar. E eu falava, Isaac, a gente não pode trabalhar se não for em conexão com a igreja, se nós não formos um projeto de apoio à igreja. A gente precisa trabalhar junto e a gente precisa saber se eles querem esse nosso apoio. E então um dia a Cesiane ligou e mandou uma foto. Ela nos contou que o presidente da nossa associação tinha estado aqui no projeto, tinha feito uma oração de dedicação do projeto e falou que a gente iria trabalhar juntos. E aí ela mandou a foto também do presidente orando. Então aquela foi mais uma resposta de Deus, que realmente era para a gente vir e era para apoiar a igreja. E uma das outras respostas que Deus me deu foi referente à minha preocupação com as crianças. Eu tinha certeza que esse não era um projeto para nós, porque eu sabia o tanto que a gente teria que trabalhar como família e que talvez isso tiraria o pai da presença das crianças. O que nós tínhamos isso bem presente lá onde nós morávamos. E um dia eu fui ler a lição para minha menininha mais nova, ela tinha uns 4, 5 anos. E ela falou, mamãe, não lê a lição hoje não, lê esse outro livro. E ela me trouxe um outro livro que era um livro dos pioneiros. Ela ainda abriu e falou, quero que a senhora leia essa historinha aqui. E eu comecei a ler a história e contava a história de quando Ellen White teve o primeiro bebê, que ela recebeu uma carta, convite para ir pregar num outro estado, e ela respondeu falando que agora não dava, porque agora as prioridades deles tinham mudado. E eles tinham um filho para cuidar, eles não podiam expor essa criança ao desconforto de uma viagem longa, no inverno, difícil. E passou um tempinho e logo essa criança ficou doente. E eles oravam e a criança não melhorava. E eu estava lendo a historinha para ela. E chegou um momento que a enfermeira falou, dessa noite o bebê não passa. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. E Ellen White estava no quarto ao lado, orando naquela noite pela criança, para que Deus salvasse. E no momento que ela estava orando, ela lembrou da carta que ela tinha recebido para pregar.
e que ela tinha se negado. E ela sentiu impressionada que ela devia pedir perdão por isso, que ela tinha colocado os filhos em primeiro lugar, antes de Deus. E ela orou e falou: Senhor, se essa criança está morrendo por esse motivo, então permita que ela viva, porque ela prometeu ali que ela nunca mais negaria um chamado de Deus, nem que ela tivesse que deixar os filhos com outras pessoas, o que ela acabou fazendo muitas vezes. E naquele momento que ela fez essa oração, a enfermeira entrou no quarto e falou: o Pepe está melhorando. E aquilo foi uma resposta muito grande para mim. Eu lembro que quando eu acabei de ler aquela história, eu estava chorando de novo, porque eu vi que Deus estava respondendo que os filhos são dele. E Ele nos emprestou para cuidarmos, não para colocarmos acima dele. E que Ele cuidaria dos meus filhos enquanto estivesse aqui, que Ele completaria a nossa incapacidade. Enfim, chegou, assim, Deus tinha me dado já umas 7 razões para vir para o Brasil, de que Ele estava direcionando. E quando Ele me deu a 7ª, eu olhei para elas e eu vi claramente que eu tive a certeza, a convicção que Deus estava guiando, mas eu ainda não tinha vontade de vir. E eu orei de novo e falei: Senhor, o Senhor não precisa me dar 10 razões mais, porque o Senhor já me convenceu que esse é um chamado seu. Mas eu queria que o Senhor mudasse o meu coração. Eu não queria sair daqui dos Estados Unidos triste, eu não queria ir contra a vontade, assim, contra a minha vontade, sabe? Eu quero lhe obedecer, eu sei que essa é a sua vontade, mas eu quero fazer de coração também. E repetir: o Senhor nem precisa completar. E foi muito interessante que eu estava estudando a Bíblia e eu vi que muitas pessoas de sucesso na Bíblia, elas tiveram uma mudança geográfica. Daniel teve que sair da casa dele, Abraão, Esther, João recebeu as visões na ilha de Patmos. E eu entendi que o nosso sucesso depende de estar onde Deus quer que nós estejamos. E aí eu lembrei também da mulher de Ló, que ela não aceitou ser mudada geograficamente. Eu falava: Senhor, eu quero ir, mas eu não quero me transformar numa estátua de sal no meio do caminho, porque eu estou indo contra a minha vontade. Então muda o meu coração. E olha, tem quase 2 anos, acho que 1 ano e meio que a gente está aqui, e nem por 1 minuto eu me arrependi de ter vindo, porque o Senhor realmente mudou meu coração. Eu vim de lá muito feliz, assim, confiante que Deus seria o nosso provedor e que Ele estava à frente e que esse era um trabalho dele. E eu realmente vejo que aqui que é um trabalho dele, porque eu cheguei aqui e a gente encontrou muitas pessoas capacitadas aqui que poderiam fazer esse trabalho. E uma vez eu perguntei para o Senhor: por que o Senhor nos trouxe de tão longe, com tanta gente aqui, que pode fazer isso muito melhor do que nós? E a resposta dele para mim falou: exatamente por isso, porque não é o instrumento que é o principal, não é vocês que fazem a diferença. É o meu atuar, é o meu serviço, é porque eu quero que as pessoas olhem para vocês e vejam que realmente isso não vem de vocês, vem de mim. Então eu queria terminar deixando um texto, aliás, 2 textos para vocês, que diz o seguinte. O primeiro é que essa é uma obra que Deus tem um chamado para cada um de nós, e todos nós somos escolhidos deles. No Testemunhos Seletos 3, página 102, terceiro capítulo, página 102, diz: atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. Então, assim, todos nós. E o último texto está em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 262, que diz: seja para a glória de Deus todo o propósito que tomar, toda obra em que se empenhar e todo o prazer que desfrutar. Seja esta a linguagem de seu coração. Sou teu, ó Deus, para viver para ti, trabalhar para ti e sofrer por ti. Apesar de eu ter pedido para Deus que Ele não precisava completar as 10 razões, Ele completou. Ele, na verdade, Ele me deu muito mais do que 10. E isso para mim foi como uma resposta de que: você quer 10? Eu posso te dar muito mais do que isso.
e Ele me deu as razões que eu pedi até o final, muito mais, e ainda mudou o meu coração também. Esse é o Deus que servimos.